Um absurdo, realmente um absurdo, a Federação Paulista não ter adiado a rodada do Campeonato Paulista. É uma coisa que a gente chega a ficar indignado com relação a esse tipo de postura. Por quê? Porque a gente sabe, né? A gente já está aguardando uma situação extremamente delicada, extremamente difícil com relação a essa questão do vírus. Portanto, qual e o porquê, qual o interesse e o porquê da necessidade de se fazer uma partida? Se por um lado você tira 30, 40 mil pessoas do estádio, fora o que vai de gente lá vender as coisas, fora policiamento, fora tudo o que envolve uma partida de futebol, por outro, você vai colocar em risco agora 2 times, os seus elencos, as suas comissões técnicas, juiz, bandeira, né? Jornalista, fotógrafo, gandula, policiais. Ah, Rony, mas aí menor número, não interessa. O momento é extremamente delicado e isso teria que ser tratado de uma forma exemplar. A suspensão da rodada era fundamental. Que não aconteça nada com os jogadores, que não aconteça nada com quem está envolvido nessa partida. A gente fica extremamente preocupado quando vê esse tipo de postura e realmente não entende por quê. Sim, a partida, né, não vai ter torcida, sim, a partida vai ser de portão fechados, mas a partida tem que ser, acima de tudo, suspensa. É o mínimo que a Federação Paulista devia fazer num momento tão crítico como esse que a gente está chegando. Ah, mas não tem muito caso, a situação é assim, assalto. Em momentos como esse, a gente peca pelo excesso. E o cuidado exige, né? O momento exige muito cuidado, excesso de cuidado, se for possível. E a gente fica, né, com o pé atrás, porque eu fico imaginando quanto que a televisão fechada não vai arrecadar de pay-per-view, né? Com todos aqueles que possivelmente iam no estádio e que não vão e vão querer assistir o São Paulo, sim. Fora aqueles que vão para a porta do estádio e vão ficar lá no Morumbi fazendo festa, aquela coisa toda. Todo mundo colocando em risco, todo mundo estando em risco nesse momento complicado que a gente vive. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para falar um pouquinho dessa partida, né? Esse pré-jogo contra o Santos Futebol Clube, o clássico Sansão, jogo tradicional, né? Quanto jogo bom nós todos não vimos de São Paulo e Santos Futebol Clube. Eu passei por vários momentos aí, com o São Paulo sendo campeão em cima do Santos com gol de Serginho. Eu passei também a gente perdendo o título de 78, aquele time que tinha o Newton Batata, Juari, Pita e João Paulo. Meu Deus do céu, aquele ataque era um inferno, com o Juari correndo em cima do Marião e deixando o Valdir Pérez louco da vida. Quantos e quantos clássicos sensacionais não tiveram Santos e São Paulo. Eu quero que você anote aí também, por gentileza, um grande jogo, né? Um grande encontro, um grande confronto entre essas duas equipes que você não esquece. Eu vou botar uma enquete logo também para vocês irem respondendo lá qual partida você acha mais importante para a história do São Paulo, desse confronto, desse clássico. Pois bem, partida contra o River Plate adiada, certo? O São Paulo possivelmente viria com um time misto. Não quero acreditar que o Diniz ia cair no erro de colocar um time B, como colocou lá em Ribeirão Preto no último domingo. Então possivelmente ele ia montar lá um time misto, ia dar um descanso para alguém que de repente estivesse mais cansado, né? Alguém que teve um descanso maior, mas manter a espinha dorsal. É o que eu tinha falado para que ele pudesse fazer no domingo passado. Não havia necessidade de botar o time, mas já passou. Não tem que ficar agora discutindo isso. O mais importante é não errar novamente. Pois bem, adiou a partida do River Plate, abriu a porta. O São Paulo pode utilizar o seu time completo, vai ter como jogar com essa equipe completa. E há quanto tempo o São Paulo não vem jogando com esse time completo? Isso é importante. A gente não pode dizer que não existiu evolução do departamento médico e do departamento de condicionamento físico. Por quê? Os jogadores estão lá jogando, não estão se machucando. E o Diniz tem colocado a sua equipe, sempre essa equipe, a equipe que ele acredita ser a mais adequada, que tem um desenho do jogo que ele gosta, né? Para poder desenvolver o futebol, para poder crescer, para poder trazer os resultados que a coletividade tricolor necessita. Pois bem, nesse sentido,
Nós esperamos demais. A minha querida Tatiane Piccone, hoje de manhã na nossa live do Café da Manhã do Raiz. Gente, quem não conhece, toda sexta-feira de manhã, por volta de 15 para as 8 da manhã, a gente faz o Café da Manhã do Raiz no Facebook, né? No São Paulo Raiz do Facebook. Quem estiver tranquilão, a caminho do trabalho, ou chegando no trabalho, indo tomar um café ainda, aquela coisa toda, pode colocar, quem estiver na academia, pode colocar lá que a gente entra toda sexta-feira pela manhã para fazer o Café da Manhã do Raiz. Pois bem, a Tatiane Piccone hoje colocou muito bem, é uma raizeira, uma parceira nossa aí de longa data, ela colocou essa situação muito bem. Rony, nós não queremos ver outro São Paulo que não seja aquele da quarta-feira. Claro, eu acho que é essa a condição, né? Então, assim, a partir do momento que o São Paulo atingiu essa altura, essa condição, essa partida, essa intensidade, essa vitória, né, destacada por 3 gols, a gente não quer ver outra coisa que não seja isso. Muita gente colocou aí nos comentários, e vocês fiquem sempre à vontade para colocar, afinal de contas é a opinião de vocês, e como eu sempre digo, é a minha opinião com relação aos jogos, com relação às partidas, né? Muita gente colocou assim, aê, Rony, tá vendo? Olha o Diniz aí, papapá. Ah, mas agora o Rony vai reclamar, se perder já vai criticar o Diniz de novo. Gente, não é bem assim, né? Não é bem assim. Primeiro que eu não acho absolutamente nada errado quando a gente critica aquilo que a gente está achando que não está legal. Então, assim, a crítica, ela é no sentido de construção. Ela não é no sentido de destruição. Repito, a cada véspera de partida que nós vamos fazer, nós renovamos a esperança, renovamos as expectativas, e como todos vocês aí, eu também sento, ou no Morumbi, ou no meu sofá, para torcer pelo São Paulo. Não importa quem tá ali, não importa as diferenças que eu tenho com o A ou B. Ou vocês acham que eu não queria que o Pablo fizesse aquele gol no final da partida de quarta-feira? Ou vocês acham que eu não queria que o Fernando Diniz acertasse esse time? É claro que eu quero. Sabe por quê? Ao acertar, a gente ganha, a gente faz uma grande partida e a gente fica feliz. É o pacote perfeito, é isso que a gente quer e é isso que a gente busca. Então é sempre importante isso, porém, se não joga bem, se tem problema, se tem dificuldade para substituir jogador, né? Se fica apático, se você vê um time apático, é claro que vai terminar a partida se o resultado não for positivo, a gente vai fazer as críticas que tem que fazer. Como vai aplaudir, como nós aplaudimos na última quarta-feira, a partida. Vamos soltar rojão depois da partida da quarta-feira? Alguém quiser soltar, fique à vontade, eu não vou. Por quê? Porque nós temos uma sequência extremamente difícil, né? Agora essa sequência ficou meio, né? Porque a Libertadores está suspensa, então o São Paulo tem, teve na verdade a LDU, tem o Santos nesse sábado e tem no outro final de semana o Red Bull. Isso se não parar o campeonato, se a coisa para a semana que vem não ficar pior, é o que a gente também não quer que aconteça, né? Mas enfim, o São Paulo tem nesse momento uma chance muito legal, muito importante de solidificar a partida que fez na quarta-feira, né? Se antes eu não tinha enxergado muita evolução, na quarta-feira a gente viu uma evolução bem consistente. A evolução consistente é aquela que você faz uma boa partida e consegue um resultado expressivo. Diferente do Diniz, a minha compreensão para o futebol é diferente. Ah, Rony, quem é você para disputar com o Diniz a compreensão do futebol? É verdade, eu sou somente um torcedor e ele é o treinador de São Paulo. Mas, obviamente, eu tenho as minhas concepções, né? Como vocês também têm as concepções de vocês. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? No futebol também funciona assim. A gente se acha técnico a todo momento, né? Então o Diniz falava em evolução, mas não estava trazendo o resultado. Agora sim, agora deu consistência. A evolução, o time com um bom padrão de jogo, o time sabendo se defender no momento que recuou e sabendo atacar no momento que meteu os 2 gols, que deu aquele fôlego, que deu aquela calma para os jogadores poderem fazer uma partida muito boa. A participação individual e técnica de cada jogador, que é fundamental. Os jogadores estavam acordados para o jogo. Os jogadores estavam com vontade de jogo, né? O Antony começou voando, fez um primeiro tempo voando. O Igor Gomes fez uma grande partida. Dani Alves me lembrou em certo momento, me desculpem aí a aparente heresia, mas me lembrou em certo momento Toninho Cerezo naquele time de Tele Santana, com relação à condução da bola, a distribuição do jogo, a visão, a cabeça
erguida, a chegada na área para fazer gol, e muito lembrou o gigante Cerezo, super campeão no São Paulo Futebol Clube. Então assim, essa junção, taticamente bem, tecnicamente bem, individualmente bem, com a marcação de 3 gols, é o pacote que todo torcedor são paulino deseja. Enfim, só que agora nós queremos o quê? A repetição disso. Por quê? Não é que a gente vai criticar o Fernando Diniz numa eventual derrota do São Paulo. O São Paulo não perde amanhã. O São Paulo ganha de 2-1 essa partida de amanhã. Pois bem, nós vamos, claro, e possivelmente criticar o Diniz se a equipe for apática, se a equipe não vier para o jogo, né? Se a equipe se mostrar displicente, se a equipe se mostrar sem a entrega que é necessária. Aí ele vai perder uma grande oportunidade, e o time também, de reforçar que nós vivemos um momento legal. Hoje já me perguntaram, Rony, poxa, mas agora que o time ia embalar, a gente ia pegar o River Plate, essa partida do River Plate, poxa, e agora? Gente, faz parte do pacote, não é? Cabe ao Diniz e cabe aos jogadores manter essa chama acesa. Cabe a eles isso, independente se o River Plate não vai ser mais a semana que vem. É uma necessidade que nós temos e é uma condição que a gente sempre exige do time. Portanto, a partida contra o Santos nesse sábado é fundamental para isso. Imagina um grande jogo, imagina uma grande vitória do São Paulo, que legal, que semana legal, apesar de todos esses problemas que nós estamos tendo, que semana legal para o São Paulo Futebol Clube, né? É isso que a gente espera, é isso que a gente torce bastante para que aconteça amanhã, né? O Santos não é um time bobo, né? O Gesualdo já chegou. O Gesualdo estava aposentado, o Gesualdo virou jornalista, o Gesualdo mora longe, lá em Portugal, né? Aí ele veio cuidar do Santos, o Santos esfacelado, cada vez com um elenco mais complicado, mais limitado. No começo todo mundo já criticando o Gesualdo, aí o time começa a ganhar, o time começa a ganhar, o time começa a encorpar, e essa história eu já tinha visto com o São Paulo, certo? Portanto, o São Paulo não pega de forma alguma um adversário fácil de ser batido. Isso é muito bom para o São Paulo. Porque numa grande apresentação, um grande resultado, você fala, caramba, pegamos o Santos, um bom time, e continuamos a exercer, a praticar um futebol que a gente esperava. Confesso a vocês que quarta-feira eu fiquei feliz. Quarta-feira me fez me sentir, né? Quarta-feira, Libertadores de América, uma grande vitória, uma grande partida. Me fez sentir lá nos anos 90, naquele tempo de Tele Santana, ou no título de 2005, tá? Portanto, uma vitória fundamental contra um time muito bom que é do Santos. Eu, particularmente, gosto demais do Diego Pituca, acho um jogador muito bom. É uma evolução do que o Ganso foi no futebol. Olha, mas o Ganso ainda joga. Não. O Ganso é ex-jogador de atividade. Porque o Pituca, além da habilidade com a canhota que ele tem, ele é extremamente útil para o meio-campo santista. Ele marca muito bem, ele toca muito bem a bola, ele conduz muito bem a bola e lança. Então, assim, é um jogador moderno, um jogador completo. Gosto muito do Sanches, né? O Sanches é muito bom. Também o uruguaio, que era do River Plate. Uma pena o São Paulo não ter pego esse cara. Chega na frente, chega na cara do gol, aqueles volantes que descem com a bola dominada e chega no gol e bate forte, chuta muito a gol. É importante o Tietê ter olho nisso, é importante o Dani Alves ter olho nisso, porque sabem que ele trabalha muito bem por ali. O São Paulo, naquela marcação, pode ter alguma deficiência, porque nem o Tietê tem essa característica e nem o Dani Alves, certo? E, logicamente, o Soteldo pela ponta, que é um terror, é um perigo, enfim, eu quero ver o Soteldo bem longe da defesa são paulina. O que a gente espera? Um grande jogo e uma grande vitória do São Paulo Futebol Clube. Mais tarde vai entrar enquete, eu quero saber a opinião de vocês também a respeito do grande encontro para vocês entre São Paulo e Santos Futebol Clube. Alguns salves aqui hoje, meu querido Jornei Silva, novamente, a filha dele, a Ana Carolina, o filho Jorge Eduardo, que estão em Castro Alves, na Bahia, meu querido Jason, de Paulo Afonso, na Bahia, e a turma dele também de Água Branca, em Alagoas, bem na divisa da Bahia com Alagoas. São Paulinada lá é gigante. O Silvio Machado, que está em São José do Rio Preto, que é a capital da minha querida Termas de Ibirá. O Zé Ronaldo Beni, de Mogi Guaçu, a quem eu dedico o programa de hoje, aniversário do Beni, grande Zé Ronaldo Beni, e o Adriano Neves, meu parceiro que está em Miami, certo? Vamos lá? Uma grande vitória do São Paulo nesse sábado para a gente comemorar bastante. Avante, tu és forte, tu és grande São Paulo Futebol Clube,
Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um abraço, gente.